Axé e saravá a todos. Queria dar boas-vindas para todos que estão iniciando esse conhecimento em referência ao Estatuto do Terreiro, que aqui está como código espiritual e disciplinar do Terreiro a Sete Linhas. Nesta aula vamos falar sobre o índice, é uma introdução onde vamos mostrar o que vai cair nesse decorrer do Estatuto, no geral. E depois vamos estar explicando cada lei, cada estatuto, cada artigo, de forma individual nas próximas aulas. Então, nessa aula em si é só uma geral do que se trata o estatuto e para quem se trata o estatuto do terreiro. Aqui no índice, na palavra 1, vocês veem que a gente estamos falando sobre o desenvolvimento mediúnico. Isso é uma questão muito importante, porque são um costume que a casa já tem, mas que a gente começa aqui dentro do estatuto criar uma diretriz onde as pessoas sabem do passo. Não é um estatuto muito grande, vocês veem que aqui no canto começamos na página 9 e terminamos na página 14. E aqui ele fala a manifestação do interesse. Vou dar um zoom aqui, ó, manifestação do interesse, né? E termina no encerramento, aqui, ó, encerramento do ciclo de desenvolvimento, que está na página 14 aqui. O que isso quer dizer? Que ele inicia na intenção, né? Na intenção que o visitante, no caso, que está iniciando, ele tem em referência a se desenvolver até quando ele encerra o ciclo de desenvolvimento. Então ele fala na manifestação do interesse, quando ele pode iniciar o ritual de iniciação, as condutas proibidas na hora de trabalho, a filosofia, a avaliação do ingresso, a primeira linha, quando ele pode subir, quando ele vai ser avaliado para ser um médio de primeira linha, que em outras casas pode ser considerado um médio de trabalho, as guias que são obrigatórias, tanto para iniciar o desenvolvimento, e as guias que são obrigatórias para que ele participe do ritual de enraizamento, quando ele sobe para a primeira linha. Então aqui tem as considerações finais, o tempo mínimo que ele tem para participar do desenvolvimento, a união entre o desejo e a vontade espiritual, o papel do ritual e o processo mediúnico e o encerramento do ciclo de desenvolvimento. Aqui explica certinho quando ele começa a pensar, quando ele é recomendado ele pensar, quando ele desejar subir, com quem ele fala, como ele manifesta, tem toda uma orientação aqui. A parte 2 é o Estatuto dos Médios de Primeira Linha, que já é referente a todo médio de trabalho, de incorporação e de atendimento do terreiro. Na seção 2, ele fala sobre os requisitos. Aqui, daqui para frente, à medida que há uma elevação, o caldo começa a engrossar. Por quê? À medida que aumenta os direitos, aumenta os deveres. À medida que o médium ele passa a ter influência na casa, ele também passa a ter responsabilidade pela influência que ele emite. Então, obviamente, a lei aumenta sobre ele, porque ele tem pessoas responsáveis por debaixo dele. Então, aqui ele fala sobre a identidade, a conduta e ética de responsabilidade. Na seção 4, a palavra incorporada é lei, ensinamento. O conflito e mediação, uma coisa muito importante. O médium em primeira linha precisa cuidar da saúde da corrente e da roda mediúnica da casa, a qual ele faz parte. Então aqui ele mostra como deve proceder e, obviamente, toda lei que cobra também protege. E toda lei que protege cobra. Então essas leis de conflitos, né, e em todas as outras leis do terreiro, ele primeiro cobra o médium para ele andar na lei. Mas também quando ele é vítima e o outro médium não está andando na lei,
a lei também vai protegê-lo. Ele pode acionar a lei diante do dirigente filosófico. Ele vai explicar no decorrer das aulas, tá bom? A frequência mínima, né? Às vezes você vai ter um médio que, né, vai ficar 3, 4, 5, 6 dias sem, né? Então está aqui. Os rituais que acontecem para o médio de primeira linha, os ciclos mediúnicos, as guias, estruturas energéticas. Aqui ele fala sobre o cuidado do apadrinhamento e da vigilância ética, na seção 9, referente, porque na parte 3 aqui, está vendo? Vamos ter o estatuto do padrinho e madrinha, aonde daqui a pouco nós vamos entrar. Então, no estatuto do médio de primeira linha, na seção 9, ele não cita necessariamente as obrigações do padrinho e madrinha, mas ele vai citar que todo médio de primeira linha já é um candidato em potencial para ser um padrinho e madrinha, para ser escolhido. É mais só isso que ele fala aqui. Na seção 10, ele trata sobre a elegibilidade à dirigência espiritual. Todo médio de primeira linha já pode se eleger para ser um dirigente. Se vai ser escolhido pela espiritualidade é outra coisa. Seção 11, fundamentos espirituais de serviço. E a seção 12, desligamento consciente da transição. Fala de quando o médio de primeira linha quiser sair do terreiro, né? Tem um procedimento não muito pesado, mas respeitoso para os dois lados. Ok? A parte 3, agora sim no padrinho, né? E madrinho aqui. Na seção 13, né? Vocês vão ver que fala sobre a natureza do propósito e propósito, o que é ser um padrinho. Muitas vezes a pessoa, eu não sei direito o que é ser um padrinho, madrinho, fica meio que no escuro, né? Eu ganho uma função, mas não sei direito o que significa. Então aqui ele vai explicar um pouco da filosofia, que é lei aqui, né? Como é um estatuto, do momento, da formação do vínculo, esse ritual, como forma esse vínculo entre o padrinho e o afilhado, os direitos e deveres. Quando ele fala sobre direitos e deveres, eu posso cobrar, mas antes de cobrar eu tenho que ver se eu estou cumprindo o meu papel. Então, antes de eu cobrar, eu tenho que ver se eu estou fazendo a minha parte. Ele fala da postura que o afilhado tem que ter, em termos de que o padre. Esse estatuto não é para o afilhado, porque esse afilhado, ele é a pessoa que está em desenvolvimento. Mas aqui ele dá uma diretriz de como o padrinho e madrinha deve olhar a postura do afilhado e ensiná-lo, corrigi-lo. Do ritual de apadrinhamento, do rompimento de incompatibilidade. No caso aqui, pode haver que o padrinho ou madrinha não se interesse, não cumpre o seu papel. Então pode haver um rompimento, né? E tem consequências para o padrinho. Não da que a gente quer punir ou se vingar, segundo o estatuto, mas educativo. E do princípio que sustenta o vínculo. Que se esses princípios não for cumprido, que é o cuidado, a orientação, tem que ser rompido. A próxima parte, a parte 4 aqui, fala sobre o estatuto do dirigente da casa. O caldo começa a engrossar, como eu disse. Então, o dirigente de gira, ele é regido pela lei do dirigente de gira, que é esse estatuto que a gente vai ver, mas ele é regido também pelo estatuto do médio de primeira linha. Então, assim, você começa a se elevar e o que está abaixo ou o que está para trás também ainda continua regendo sobre você. Aqui ele fala sobre a estrutura e responsabilidade, funções e atribulações. Na seção 16, relações entre o dirigente, padrinho e médio. 17, seção 17, conduta ética, diretivas. No 18, cuidado com os cuidadores, obrigações espirituais e operacionais do dirigente, rituais, elevação, sucessão, substituição do dirigente. Em referência à eleição que tem no fim do ano, onde ele pode permanecer e, ao mesmo tempo, ser substituído naturalmente e por um ritual. Não quer dizer que pode acontecer de não ter se empenhado, pode acontecer de a pessoa já está começando assim, vai descer,
Pode acontecer que a pessoa deu o melhor também, só que agora as pessoas têm um outro propósito, que é que ela trabalha em outro lado, então a gente nunca sabe, não deve haver julgamento, segundo o estatuto aqui. Na parte 5, o Estatuto do Atabaque Ogã também trata sobre a missão do Ogã, a conduta vibracional e ética do Ogã, mostrando que o Ogã ele tem que cuidar da vibração dele, porque ele emite isso. A autonomia do tabaque, a escolha dos Ogãs na gira, a relação com as entidades, amarra de conexão, direitos e deveres do Ogã, formação de aprendizado do Ogã, correções de aprendizado vibracional e a filosofia. Então aqui a gente vê 51 e acaba 56, não é muito grande, mas aqui já vai tratar de muitas coisas, né? De responsabilidade energética, vibracional principalmente. No Estatuto 6 do dirigente filosófico também só tem aqui uma página praticamente aqui. E por quê? Porque o dirigente filosófico é regido por todos os outros. Então, à medida que eu falei, vocês vão subindo, o caldo começa a engrossar. Na parte 7, o Estatuto de Gira Fechada, ele fala sobre as disposições gerais, né? Da gira fechada. E é pouca coisa, mas fala sobre a filosofia aqui, que também haverá no terreiro a gira fechada. A gente já sabe que a gira fechada já fala fechado, onde a lei não entra. Mesmo onde não tem lei para não ter lei. Então ele mostra que as pessoas têm lei até chegar ali, elas têm que passar por um procedimento. E qual que é o intuito? O que o dirigente pode estar fazendo das pessoas que não estão cumprindo a expectativa ali. Então, é isso aí. No caso aqui, gente, é uma gira para não trazer muita mimação, né? Existe o elogio, mas também existe a crítica construtiva. Então, a gente está aqui para evoluir e tem que também ouvir aonde a gente tem que melhorar. E a gira fechada é uma gira mais voltada para isso. Não voltada para aquilo que você já entrega de bom, mas para aquilo que falta, né? Na parte 8 aqui, fala sobre a eleição, né? A eleição e permanência do dirigente. Aqui vai falar sobre o período do mandado, né? Do ritual de candidatura, do ritual de permanência, da entidade espiritual, enfim. E aí, comprometimento, né? Processo de desenvolvimento, escolha permanente, tá tudo aqui. A eleição, né? Do terreiro. E aqui vai iniciar como a parte 1, que na próxima aula, no próximo vídeo, já iniciamos a parte 1, que é falando cada artigo do desenvolvimento. Então, nós finalizamos essa primeira aula geral sobre o índice do estatuto. Finalizamos agora. Até a próxima aula, que é a parte 1 do desenvolvimento mediúnico. Espero vocês lá. Um abraço a todos aí.